E aí, pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Camila Bueno, eu sou técnica de aplicações Altium aqui na SKA e hoje eu vou apresentar para vocês esse webinar sobre o que é um design de alta velocidade, tá? É os projetos high speed, né? Os famosos projetos high speed. A gente vai falar sobre o que torna um projeto como um projeto de alta velocidade, né? Quais são as principais características desses projetos e quais são os principais pontos de cautela que a gente tem que ter, né? Os pontos de atenção quando a gente está criando esse projeto, quando a gente está nessa fase de desenvolvimento de um projeto de alta velocidade, tá? Também vou mostrar para vocês alguns dos principais recursos que a gente tem dentro do Altium Designer que são voltados para esse design de alta velocidade, né? Para que a gente tenha o maior controle possível dentro do software já nesse momento inicial de design, tá? Então, vamos dar sequência. Então, como eu mencionei para vocês, a gente vai ver o que é, né, um design de alta velocidade e suas principais aplicações. Vamos falar um pouquinho sobre os recursos essenciais que a gente tem dentro do Altium para ter esse desenvolvimento de projetos de alta velocidade. Vou passar uma demonstração para vocês, né? Vou fazer uma demonstração para vocês desses recursos, tá? Usando ali um projetinho no Altium. E lá no final, eu coloco sempre no final, tá, pessoal? Mas em qualquer momento que vocês tenham alguma dúvida, podem postar aqui na seção de Q&A, tá? Eu coloco no final porque elas vão ser respondidas após o final da webinar, tá? Então, vocês podem mandar ali ao longo dessa webinar, fiquem mandando ali as dúvidas que vocês forem tendo, tá? Para não esquecer também. E quando a gente finalizar aqui a apresentação, eu vou pegar um tempinho para responder todas elas, tá? Então, bora começar. O que é um design de alta velocidade e quais são suas principais aplicações, tá? Um sinal de alta velocidade sempre vai ser um sinal onde tem uma alta velocidade de dados. Então, existe uma transmissão de dados ali em tempos nanométricos, até menos, né, com menor frequência. E isso exige uma atenção especial, porque geralmente são sinais sensíveis, justamente por ser uma transmissão de dados, né, geralmente ali para dados de memória, dados de processamento. Então, qualquer interferência que esses sinais sofram vai afetar como eles vão chegar no destino. Então, se por algum motivo ele estiver passando ali por perto, né, de outras nets de alta velocidade ou nets de alta frequência que estejam gerando algum tipo de sinal, né, isso pode interferir na net do lado, né, nessa net que está passando próxima. Porque não tem muito como a gente controlar isso pensando ali num projeto simples. Quando a gente fala de um projeto de alta velocidade, essas atenções têm que ser prestadas. Tá? Então, a gente tem que controlar isso quando está fazendo o design e, na verdade, né, até um pouco antes, na fase inicial ali do projeto, quando se pensa em fazer um projeto de alta velocidade, que vai envolver esses dados, né, algumas atenções já têm que ser tomadas. Tá? Então, já deve ser definidas algumas questões sobre qual vai ser o tráfego de dados que vai estar passando ali, qual vai ser a frequência que vai ser emitida por qual net, né, quais serão os componentes, o quão sensíveis serão esses componentes, todos esses detalhes têm que ser definidos previamente, tá? Para que não tenha que ser tomada nenhuma atitude, né, nenhuma decisão impulsiva ou talvez não tão planejada no meio do design, tá? A gente vai ver que muitas das configurações, né, que eu vou mostrar para vocês, devem ser feitas logo no início do design da PCB, tá? Ou até mesmo logo no esquema. Porque aí você vai fazer todo o teu projeto com essas definições já feitas. Você não tem que ficar parando a todo momento para ficar configurando isso ou confirmando, né, se já está definido, se está certo, enfim. Tá? Então, transmissão de dados em alta velocidade transforma, né, um projeto simples em um projeto de alta velocidade. Um outro ponto que eu quero ressaltar para vocês é a frequência, né, de sinais. Por que que eu ressalto? Para muitas pessoas, projeto de alta velocidade é um sinônimo para projeto de alta frequência, tá? Porque muitas das vezes, quando a gente tem um projeto de alta velocidade, nets, né, de alta velocidade, nós também temos nets de alta frequência no mesmo projeto, né, circulando ali na mesma face da PCB. Só que não é uma obrigatoriedade.
tá? Vocês podem ter um projeto de alta frequência que não envolva dados, uma transmissão de dados em alta velocidade, assim como o outro lado da história, né? Vocês podem ter um projeto onde vai ter um tráfego de dados muito alto, com uma velocidade muito alta, e não vão ter nets de alta frequência, tá? As frequências das nets são definidas principalmente por espectros como esse, tá? Então a gente consegue definir aqui, consegue visualizar melhor o que é configurado, o que é considerado uma net de alta frequência, uma net de uma frequência muito alta e ultra alta, tá? Aqui em cima a gente tem alguns exemplos, vocês podem dar uma olhadinha aí se vocês quiserem, né? Então, redes wireless, Bluetooth, GPS, tá? Então, são configurados aqui nesse caso, né, como frequências ultra altas. E logo abaixo a gente tem uma outra forma de categorização, que é a forma de onda, né? Então a gente tem aqui a frequência, a radiofrequência, né? Temos micro-ondas e ondas milimétricas. Então a forma como essas ondas vão ser emitidas também influenciam, né, na forma que eles vão ser gerados, o quanto que eles interferem em outras nets ou não. Tá? Então, ressaltando novamente, né, projetos de alta velocidade e alta frequência não são a mesma coisa, mas geralmente são trabalhados juntos, né? Temos essas duas informações dentro de uma mesma placa, geralmente. Então, o que deve ser levado em consideração quando é definido que vai ser trabalhado, né, com nets de alta velocidade, que o nosso projeto vai ser de alta velocidade? Bom, o empilhamento estratégico de camadas é essencial para que vocês tenham um mínimo de interferência de sinais possível. Então, imaginem ali numa situação onde vocês têm muitos sinais de alta velocidade passando perto um do outro, né? Esses sinais são sensíveis. É preciso que tenha-se uma cautela especial neles. Então, é importante que no momento do roteamento, no momento do posicionamento dos componentes, isso já seja pensado. Então, no empilhamento de camadas, a gente consegue definir ali, né, camadas internas, por exemplo, para planos de alimentação, para que todas as nossas nets passem em algum momento para um aterramento. Da mesma forma que a gente pode ter uma layer interna, né, de sinal, justamente para ser roteado essas nets especiais, essas nets de alta velocidade ou de alta frequência, tá? Uma vez que elas estão em uma layer interna, a chance, né, delas interferirem em outras nets é muito baixa, tá? Outra coisa, quais materiais vão ser usados? Tanto os condutores quanto os dielétricos têm que ser levados em consideração, tá? Existem muitos materiais, muitas normas aí na internet que podem ajudar vocês a construir isso, tá? Então, definir ali qual vai ser o material usado para aquela camada, qual vai ser a espessura usada para aquela camada, qual vai ser o dielétrico entre determinadas camadas, né, a espessura dele. Isso também vai influenciar na forma que você está protegendo os seus sinais, tá? Numa situação como essa, onde você tem uma camada interna somente para rotear essas nets de alta frequência, você precisa garantir que essas nets de alta frequência, por mais que estejam internamente na placa, não vão passar para alguma net que esteja no top layer ou no bottom layer, por exemplo, tá? A espessura do dielétrico e o material do dielétrico pode facilitar ou atrapalhar nesse quesito, tá? Então é muito importante dar uma atenção nisso. A espessura e o comprimento dos roteamentos. Isso aqui, pessoal, está voltado principalmente para sinais de alta velocidade e nem tanto de alta frequência, tá? Por quê? Quanto mais distante estiver um componente do outro, né, maior, obviamente, vai ser a trilha que vai ter que ligar esses dois componentes. Dependendo da resistência, né, da impedância dessa trilha, você vai ter um sinal chegando mais rápido ou mais devagar. Então, isso tem que ser calculado. Não adianta você ter calculado apenas a tua espessura de trilha. Por exemplo, você já deve definido que a impedância, né, vai ser de 50 ohms ali, por exemplo, e que você vai ter que ter uma espessura de trilha de 5 mils, tá? Por mais que você tenha ali essa definição bem feita, se você fizer um roteamento ali que tenha, por exemplo, 5 mils, né, uma distância muito longa, esse valor tem que ser reajustado. Você tem que, ainda assim, ter uma atenção naquilo ali,
tá? Porque senão você vai prejudicar a forma que o sinal está chegando. Vai demorar muito para esse sinal chegar lá no outro ponto, né, no destino. Então, existe muitas vezes um limite de comprimento para essas trilhas, para que você não danifique, né, não interfira nesse sinal que está sendo transmitido. Geralmente, né, é feito através de medidas. Então, você tem uma medida máxima, de um comprimento máximo que uma trilha pode ter, mas também existem algumas situações onde você tem por tempo. Então, você tem uma tolerância de delay, né? Então, você sabe que vai ter que ter um delay de 1 segundo, até muito, né? 1 picosegundo, talvez, entre o destino e a origem, né? Com algumas tolerâncias ali. Isso aí tem que ser definido logo no começo, novamente, né? A gente vai ver isso aqui um pouco mais específico, tá, pessoal? Vou mostrar, tô explicando um pouco por cima, são assuntos mais complexos, então é difícil passar superficialmente por esses assuntos, mas vamos vendo aí, se tiverem alguma dúvida, vão me avisando. Posicionamento de componentes é um outro tópico, né, que também interfere nessa parte de cima, do comprimento dos roteamentos. Se você não planejar direito logo no início, né, qual vai ser o posicionamento, a estratégia que você vai usar para posicionar os seus componentes, quando você estiver acabando de posicionar os seus componentes e você encontrar o seu microcontrolador, já não vai ter mais espaço para você posicionar ele no centro da placa, provavelmente, que é onde geralmente ele é colocado, né? Numa situação como essa, você vai ter o retrabalho, vai ter que tirar tudo que estava na placa e posicionar o CI para depois posicionar o restante. Isso é uma coisa que deve ser feita logo no início. Então, você sabe que tem um CI na placa, ele é o primeiro que tem que ser posicionado, tá? O CI, seus componentes periféricos, devem estar perto ali, né, do CI, justamente para que esse comprimento de trilhas seja reduzido, tá? E também, né, para esses componentes, por exemplo, a memória, né, ela tem que estar perto do CI, onde ela vai receber a informação. É sempre interessante isso, porque a gente tem um caminho curto ali de roteamento. É mais simples de fazer o roteamento. Não precisa ficar dando volta na placa, tá? Lembrando, né, que a gente sempre pode fazer uma equalização. Vou mostrar para vocês depois, né, que são aquelas cobrinhas que ficam na placa, que a gente vê ali em alguns projetos. Isso ajuda, né, a gente a controlar o comprimento dessa trilha. Porque muitas vezes a gente tem uma densidade de informações muito grande, a gente tem um espaço de roteamento muito curto para a quantidade de informações que vão estar passando ali. Então é importante que a gente consiga ter esse controle ainda assim, né, do comprimento dessas trilhas. Mesmo eles estando próximos, eu preciso levar em consideração aquela tolerância, aquelas definições ali de comprimento. Então, se eu não tenho espaço para fazer um roteamento reto de 500 mil, eu preciso chegar nesse valor de 500 mil de alguma forma, tá? E é para isso que as equalizações são usadas. A gente vai criando, né, vai aumentando esse roteamento, criando essas cobrinhas, né, essas equalizações, e a gente consegue chegar nesse comprimento final desejado, tá? Além disso, tipos de via, tá, pessoal? Projetos de alta velocidade, justamente também por exigir, né, todo esse controle de materiais, camadas internas, né, uma construção de camadas diferente, né, que é geralmente maior, vai exigir que você também invista um pouco mais na placa. Outro ponto, né, que vai exigir esse investimento são os tipos de via, tá? Para que a gente não tenha aquela interferência de sinais, né, um sinal interferindo no outro, também é importante que a gente limite essa transmissão de dados, né, de sinais, entre as camadas. Quando a gente trabalha apenas com a via comum, né, que é aquela via que sai do bottom, sai do top e vai para o bottom, passando por todas as camadas, a gente coloca a nossa placa em risco, porque se em algum momento naquela via que está passando numa camada de sinal, por exemplo, onde eu tenho uma net de alta frequência. Se algum desses sinais de alta frequência chegar perto da via, numa situação onde ele consiga fazer com que a via conduza essa frequência, né, passe essa frequência para uma outra net em outra camada, nós temos um problema, né? A gente está colocando essa net internamente para evitar esse problema, evitar essa transmissão de dados indesejada, e ao mesmo tempo a gente está dando esse caminho para ela, que é a via.
tá? Então é importante que nesses tipos de situações a gente sempre trabalhe com aquelas vias especiais, né? A buried, blind vias, que são as vias que a gente realmente limita de qual camada para qual camada elas vão ser construídas, tá? Não é simplesmente um furo passante, né? Vai ser um furo cego ou então numa situação como a buried, né? Um furo enterrado. Então, espero ter conseguido dar um overview para vocês sobre o que deve ser levado em consideração nisso aí. Aplicações, tá, pessoal? Projetos de alta velocidade têm inúmeras aplicações. Peguei aqui as principais para vocês, tá? Para vocês terem uma noção de como que vocês aplicam isso, em quais situações vocês provavelmente estarão trabalhando, né, com mais frequência com projetos de alta velocidade, né? Quais são os ramos que precisam disso. Então, aqui nessa imagem a gente consegue ver, né? Situações, aplicações de alta potência. A indústria 4.0 exige cada vez mais uma alta velocidade de dados, né? Projetos de alta velocidade. Então, dentro da indústria ali, a gente vai ver cada vez mais, já tem visto, né, com mais frequência isso. No setor médico, tá? Para muitos equipamentos hospitalares. Aeroespacial. No setor militar, tá? Projetos digitais, como computadores, celulares, aparelhos eletrônicos no geral, né? Não vou nem me estender nisso, todo mundo já está careca de saber que, em quesito de computadores, aparelhos eletrônicos, cada vez mais a gente precisa de mais velocidade, né? E também para aparelhos ali do consumo, né? Do consumidor. Peguei um exemplo aqui com um videogame, por exemplo, tá, pessoal? Que também é outro que exige cada vez mais um alto processamento de dados, uma alta velocidade. E automotivo, né? Cada vez mais a gente tem mais placas eletrônicas dentro do nosso carro, mais controles eletrônicos dentro de um carro, né? É diferente do que a gente tinha há algumas décadas atrás, onde o carro era basicamente mecânico, né? Hoje existe uma série de sensores e controles por trás ali de simplesmente dirigir um automóvel, né? Então, essas aqui são as principais aplicações que eu quis trazer aqui para vocês, tá? Finalizando esse primeiro tópico da nossa agenda, né? Quais são os recursos essenciais dentro do Altium para a gente criar esses projetos de alta velocidade? Então, vamos dar uma olhadinha. Como eu tinha falado para vocês antes, né? Pontos de atenção e cautela para construir um projeto de alta velocidade. Roteamentos. A gente tem que ter um controle bem estipulado, ali, bem definido sobre comprimento de trilha, impedância, né, de trilha, a resistência que essa trilha vai ter para passagem de sinais e equalizações, tá? Que é essa questão também envolvendo, né, o comprimento de trilha. Relacionado a camadas, empilhamento de camadas. É sempre importante que a gente ressalte como que essa placa vai ser construída. O nosso fornecedor tem que ter acesso a isso. Quais são os materiais e espessuras que vão ser usados, né, que são necessários para esse projeto, e os tipos de via, tá? Isso também vai envolver o STCAP, porque principalmente se vocês estiverem usando esses tipos especiais de via, né, essas vias vão ser construídas logo durante o processo, né, de construção das camadas, e não posteriormente ali com furos passantes, né? E também componentes, como mencionei, regras de posicionamento, né? Então, todos esses recursos, todas essas ferramentas que vão ser necessárias para isso, nós temos dentro do Altium Designer. Então, temos ferramentas de roteamento avançado, tá? Ferramentas interativas que vão ajudar a gente a fazer esses roteamentos de uma forma bem fácil, incluindo também essa parte de equalização e controle, né, de impedância, até mesmo clearance, né, o distanciamento mínimo e o comprimento de trilha. Regras para o PCB, para realmente fechar o círculo, né, sobre como que aquele layoutista vai poder trabalhar dentro da parte de roteamentos e para outras situações que a gente vai ver também. O gerenciador de STCAP vai ser responsável para dar todo o nosso suporte em relação a essa construção do empilhamento, né, de camadas. E temos também uma ferramenta que vai fazer o cálculo de impedância para a gente, tá? E esse dado do cálculo de impedância a gente vai conseguir levar para uma regra de PCB que, por consequência, né, vai ser aplicada durante os nossos roteamentos, tá? Então, essas são as principais ferramentas que a gente tem dentro do Altium, né? Tentando englobar elas ali em pequenas frases.
E vamos dar uma olhada agora nelas, então, direto no Altium. Vamos passar para a nossa parte de demonstração, beleza? Então, vou abrir aqui o Altium. E eu fiz um projetinho aqui, pessoal, bem simples, tá? Nem é um projeto completo, é realmente só com todos os tópicos que a gente vai abordar aqui. Então, começando pela parte de Stackup, por exemplo, tá? Aqui dentro do Altium Designer, todo o nosso gerenciamento de camadas fica aqui no menu Design, tá? Nós temos o gerenciador de camadas, tá? O nosso Layer Stack Manager. É nele que a gente vai definir como que a nossa placa vai ser construída, então, por quantas camadas ela vai ser construída, por quais camadas vão passar vias ou não, quais são os tipos de via que vão passar, qual vai ser a espessura, o material dessas camadas, tá? Então, aqui, ó, a gente consegue ver que essa plaquinha que eu tô mostrando para vocês é uma placa de 6 camadas, tá? Então, para construir ela aqui, eu usei o preset, tá? De 6 layers. Então, aqui a gente tem 4 camadas de sinal, sendo 2 delas externas, né? O nosso top layer e bottom layer. 2 camadas de sinal interna, tá? A int 2 aqui, a int 3. E 2 planos de energia, tá? Reparem aqui que sempre tem um plano próximo a uma camada de sinal. Isso faz parte de uma das estratégias para construir esses projetos de alta velocidade, tá? É um caminho curto entre, por exemplo, né, uma layer interna e o meu plano de energia. É um caminho curto entre o meu plano GND e uma layer de sinal, tá? Para eu poder aterrar qualquer tipo de informação ali. Então, é uma forma de encurtar esses sinais que vão ser roteados, beleza? Trabalhar com vias numa dessa é cada vez mais importante, tá? Conforme você vai passando ali no desenvolvimento do projeto, vai ficar cada vez mais apertado para fazer esses roteamentos. Então, transmitir eles, né, ao longo das camadas, através de vias, se torna essencial, tá? Esses perfis de vias, a gente também define aqui dentro do nosso Layer Stack Manager, tá? Então, aqui para esse projetinho, eu já deixei definido alguns tipos de via, tá? Para poder demonstrar para vocês. Então, a via mais clássica, né, que a gente usa em 80% dos projetos, talvez, para mais, né, é a nossa via true, tá? É a via que vai começar lá no top, passar por toda a nossa placa e vai parar lá no bottom, tá? Outras situações que a gente tem é a blind, né, a via cega. Então, ela começa aqui no top e para na minha camada de sinal interna 2, né? Depois eu tenho uma via buried, que é uma via enterrada, então ela é completamente interna na placa. Eu tenho aqui uma via que está passando um sinal entre a minha layer interna de sinal 2 e a layer interna de sinal 3, tá? Então ela não é visível, né, olho no olho na placa. Temos uma outra blind também, só que essa aqui é a mesma que a outra, só que invertida, né? Então eu tenho uma via indo de bottom para minha layer de sinal interna, tá? Então esses são os tipos de via, poderia criar muitos outros aqui, tá, pessoal? E essa possibilidade, esse número de possibilidades aumenta conforme a gente vai aumentando a quantidade de camadas da nossa placa. Mas para esse momento aqui a gente precisa apenas dessas. Vejam que a configuração delas, ó, é simplesmente feita aqui no menu, no painel, né, de propriedades. Então aqui, quando eu seleciono um perfil de via, eu determino qual é a layer inicial e a layer final aqui dessa via, tá? Além disso, a gente também consegue controlar, definir, né, os perfis de impedância aqui dentro do nosso Stackup. Então aqui nessa abinha de impedância, nós conseguimos criar perfis de impedância. Nesse caso, eu deixei definido aqui 2 perfis já, tá, pessoal? Um para roteamento simples, né, single, e um perfil para roteamentos de pares diferenciais, tá? O que faz, né? O que a gente consegue ver aqui dentro dessa definição de perfil? Nesse caso, esse perfil de impedância está se aplicando a todas as minhas camadas de sinal. Então, o que eu defini aqui nesse perfil vai se aplicar para todas essas layers aqui que estiverem com o checkbox habilitado, tá?
Nas propriedades desse perfil, o que a gente vê aqui, tá, pessoal? A gente define uma descrição, define qual vai ser o tipo dela, tá? Então, é aqui que eu mencionei para vocês, eu defini 2 tipos, 2 perfis, cada um com um tipo diferente. Essa primeira é com o perfil, o tipo single, tá? Para roteamentos únicos. E a outra, que a gente vai ver daqui a pouquinho, é para pares diferenciais. Eu defino aqui qual é o meu alvo, né, a minha impedância alvo e uma tolerância para esse valor. E uma vez que eu defino aquilo, ele já vai fazer o cálculo aqui para mim, tá? Então, nesse caso, já está definido, mas vou fazer uma alteração para mostrar para vocês quão instantâneo é esse cálculo, tá? Então, nesse momento, a gente tem aqui 50, ó, e vejam que o valor da espessura da minha trilha é de 9.312. Se eu alterar aqui para 60, ó, teclei 60 e vou dar um Enter, ele já vai recalcular ali para mim. Tá? Então, aqui a gente tem agora que a espessura da minha trilha tem que ser de 6.236 mil, tá? Então, é dessa forma aqui que ele faz o cálculo pra gente. E, além, né, dessa informação do covering, né, que a gente vê aqui na imagem, e outras opções. Eu vejo aqui embaixo que a impedância total desse roteamento agora é de 60. Então, eu consegui atingir o meu alvo. Dependendo do valor que eu coloco de alvo e das definições que eu coloco aqui, né, de tolerância, nem sempre ele vai conseguir atingir esse valor alvo, exatamente, né, o valor alvo. Às vezes ele vai conseguir, por exemplo, atingir 59, ou então vai passar para 60.01, sabe? São sempre valores bem próximos. Deixa eu só voltar aqui para 50. Tá? Já normalizou. E a mesma coisa aqui para o nosso perfil de diferencial, tá, pessoal? Eu defini ele para todas as camadas de sinal também, tá? Então, eu consigo ver essas informações. Vejam que no próprio desenho aqui, ó, eu já tenho uma noção de como que vai ser, o que eu estou fazendo, né? O que é esse tipo. Então, esse tipo aqui são para pares diferenciais. É para quando a gente vai rotear os pares, né? Que são aquelas trilhas que tem o sinal positivo e negativo, que tem que ser sempre roteadas juntas. Mesma coisa aqui, pessoal. A impedância alvo é de 80 e ele está definindo aqui qual é a espessura da trilha que ele está calculando para essa impedância, tá? Então, isso aqui são perfis de impedância. Nós poderíamos adicionar também quantos precisasse, tá, pessoal? E aí a gente pode deixar adicionado vários aqui e vai selecionando lá no PCB, né, durante o design, nas regras, conforme for precisando, tá? Então, voltando aqui, né, deixa eu fechar o nosso TCAP, não fiz nenhuma alteração. Tá? Então, aqui a gente já vê que essa placa, né, tem camadas internas simplesmente por esse retângulo que eu vejo em verde aqui, por exemplo, tá? Isso aqui representa que tem um plano interno. E nesse caso, né, o verde representa o plano int1, que é o de GND. Temos também o vermelho, que é o do Power. E as layers de sinal são feitas para roteamento, né, como vocês já sabem. Então, aqui, o que é importante para a gente de visualizar? Nessa situação aqui, ó, por exemplo, eu tenho um componente no meu top layer e eu tenho que levar o sinal dele lá para o meu componente no bottom, tá? Eu poderia fazer isso com uma via simples, tá, pessoal? Mas fiz aqui com a troca de vias para vocês verem como que isso é construído, como que a gente visualiza isso, tá? Então, aqui nesse caso, esse roteamento está saindo do meu top layer, passando por uma via que vai passar pelo meu plano interno, pelo meu layer interno 2 e passando pelo layer interno 3 até que chegue de fato no bottom, tá? Essas vias, nesse momento, ó, se a gente acessar as propriedades dela, vocês vão ver aqui que ela é uma via true, tá? Então, é justamente aquela via mais comum, aquela via que está indo de fato do top até o bottom, passando por todas as camadas. Mas, nesse momento aqui, ó, a gente vai fazer um roteamento que vai passar por todas as camadas, mas vai usar as vias especiais, tá? Então, como que a gente faz isso, né? Ferramenta de roteamento normal, Interactive Routing, tá? Nesse momento, eu estou iniciando o meu roteamento, ó, aqui no top layer. Então, desenho um trechinho do meu roteamento.
Quero passar para a minha próxima camada. Vou teclar mais no meu teclado numérico, porque ele vai adicionar uma via e já vai passar para a próxima camada. Tá? Mais um trechinho. Outro clique em mais. Tá? Até que ela chegue lá no meu destino. Essas vias, ó, reparem que visualmente aqui no 2D a gente já consegue ter uma diferença entre elas, ó. Reparem que aqui na minha via True, eu tenho o centro dela, né, de uma cor só, que é nesse bege aqui. E nas minhas outras vias, eu tenho uma divisão aqui, tá? Porque ela tá de fato passando entre camadas esse sinal. Então aqui nas propriedades dessa via, ó, eu já vejo que ele está trazendo aquele perfil que eu defini. Então, da minha layer top até a minha layer interna 2, eu tenho uma blind via definida lá no meu STCAP. Então, é ela que ele está usando, tá? Poderia trocar aqui, pessoal, para uma true, se fosse o caso, se precisasse, tá? Mas no nosso caso não é esse. Mesma coisa aqui entre as vias internas, tá? Ele está usando a nossa via buried. Opa. Nossa via buried. Tá? E aqui também outra blind. Então, como que fica isso visualizando no 3D, né? Vou dar uma rotacionada aqui na placa para vocês verem. Então, aqui dentro do ambiente 3D, a gente consegue ver como que essas vias estão sendo construídas, tá? E isso é bem interessante nessa questão das vias, porque a gente consegue entender melhor, né, de uma forma bem visual, como que funcionam essas vias buried, blind e as vias true, tá? Então, eu vou dar um Shift S aqui, ó, pra gente ir vendo uma por uma. Então, vejam que aqui nesse ponto, ó, eu tenho aquelas 3 vias que eu já tinha feito antes, né, que é aquele roteamento com as vias simples, né, com as vias true. Então, todas elas, ó, tem esse tubo, né, esse furo passante por toda a placa. E nessa segunda situação aqui que eu acabei de construir com vocês, eu tenho apenas esse pedacinho. Porque é, de fato, o único trecho, né, que essa via vai estar furada. Porque ali já vai começar a outra camada, ó, tá? Então, aqui eu já tenho a camada interna 2. Na via true, eu tenho isso aqui, ó. Então, pensem que qualquer sinal que estiver no bottom e não tenha que ter contato com esse sinal, vai poder ter. Porque eu tenho ali um pouquinho de material condutivo naquela via que vai permitir, né, que esse sinal seja levado internamente, né? Seja esse desejado ou não. Numa situação como essa, eu estou mostrando uma situação que não é desejada, tá? E aqui, pessoal, a mesma coisa, ó. A buried, tá? Levando o sinal para outra interna, tá? E de lá para o bottom, tá? Então, isso aqui é uma placa com vários tipos de via definido, beleza? Essa é a diferença entre roteamentos com vias simples, vias true e vias especiais, tá? Outra coisa que eu quero mostrar aqui para vocês é justamente aquela parte de equalização, tá? A equalização de nets sempre vai exigir uma regra por trás. Então, as regras de design aqui, a gente tem uma seção justamente sobre high speed, tá? E dentro dessas regras de high speed, nós temos 2 regras principais aqui para essa situação de equalização, que é length, tá? A regra length, que é comprimento, né? Então, é onde a gente define qual é o comprimento mínimo e máximo de uma trilha. E o matched length é usado para comparação, para definir tolerâncias entre trilhas, tá? Então, aqui a gente está definindo, por exemplo, que para minha classe de nets line, eu tenho aqui um comprimento mínimo de 2.800 mil e um comprimento máximo de 3.200, tá? Quando eu estiver fazendo um roteamento, ele já vai me acusando se eu estou cumprindo aquele comprimento ou não. E se eu não estiver cumprindo, eu tenho que fazer uma equalização depois, tá?
o Matched Lengths, ele vai comparar, vai definir essas tolerâncias entre nets. Então, aqui, por exemplo, ó, eu estou definindo que entre um par diferencial, entre as duas nets dentro de um par diferencial, pode ter uma tolerância máxima de 20 mils nos comprimentos, tá? Então, se tiver uma diferença maior do que isso, o sinal do par diferencial não vai estar chegando junto no destino, né? Algum deles ali vai ter um delay. Então, eu tenho que definir essa tolerância aqui. Mesma coisa para definição entre os pares, tá? Então, entre os pares diferenciais, existe uma tolerância ali de 50 mils entre os valores, tá? Isso aqui, pessoal, vai ajudar a gente a definir as equalizações, a criar essas equalizações, tá? Então, aqui no painel PCB, dentro das nets, ó, eu consigo ver qual é o comprimento de cada uma dessas nets dentro da minha net class line, tá? Então, vejam aqui, ó, que eu tenho algumas nets com 2.200, 2.260 aqui, né? Estão próximos dos valores, mas lembram que o nosso valor mínimo de roteamento é 2.800, tá? Tendo o máximo como 3.200, se eu não me engano, né? Então, todas essas nets aqui não estão obedecendo a minha regra, tá? Elas estão com um comprimento menor do que o desejado. Então, eu vou fazer uma equalização aqui nelas para que elas cheguem nesse valor. A equalização, pessoal, fica aqui na Active Bar ao lado do Interactive Routing, tá? Então, aqui nesse caso, como eu quero fazer a equalização de nets separadas, eu vou usar esse primeiro recurso, tá? O que ele vai trazer aqui para mim? Ele permite que no cursor eu defina qual é a net que eu quero fazer a equalização, né? Que eu quero equalizar. E eu simplesmente cliquei e estou arrastando o mouse aqui para o lado, ó. Ele já cria as equalizações para mim. Eu consigo configurar a altura ali, né? Definir a altura e o espaçamento entre as minhas ondas da equalização, tá? Mas são equalizações de qualquer forma. Então aqui, ó, veja que essa barra que ele carrega junto ao mouse me mostra qual é o comprimento que eu estou atingindo nesse momento na minha net, com a equalização, tá? Então ali, ó, ele está batendo 3.000, então ele para no 3.000. 3.000 é o valor médio entre o nosso valor mínimo e o máximo, definido na regra, tá? Então eu posso fazer isso com todas as minhas nets aqui. Beleza? Uma vez que a gente definiu todas as nossas nets de acordo com a regra, né, elas vão alterando aqui nessa visualização dentro do painel PCB, tá? Eu consigo ver aqui, ó, que as que ainda não foram equalizadas, que ainda não estão atingindo o valor mínimo, elas ficam em amarelo e as outras ficam com a cor, né, normal ali do Altium, esse cinza mais escuro. Beleza? Mesma coisa para pares diferenciais, tá, pessoal? Se eu alterar aqui para o par diferencial, a gente tem um comprimento entre esses roteamentos, né? Lembram que existe uma tolerância entre os pares de 50 mils, né? Então, aqui a gente tem bem mais do que isso de diferença. Então, para fazer a equalização de pares diferenciais, a gente usa também aqui essa ferramenta, mas é uma ferramenta própria para pares diferenciais. Beleza, pessoal? Então, é dessa forma aqui que a gente faz as equalizações. Para fazer de roteamento simples, essa é a primeira ferramenta, e roteamentos que são pares diferenciais, a gente pode usar essa ferramenta aqui, tá? Outra coisa que a gente precisa ver é como o Altium se comporta, né, em questão de obedecer às regras que foram definidas. O que eu quero dizer com isso, né, pessoal? Eu separei aqui um outro conector para a gente ver isso. O que eu fiz aqui com as nets desse conector? Duas dessas nets aqui, né, as que estão com a nomenclatura comum, elas não possuem, não estão dentro de uma regra de comprimento, né, não estão dentro de uma regra de impedância, perdão. E as que têm ali com uma class, né, elas estão dentro de uma regra que impõe um perfil de impedância. O que eu quero dizer com isso? Dentro das nossas regras, eu consigo definir a espessura das minhas trilhas, né? Vocês já sabem isso. Aqui em Routing, eu defino a espessura da minha trilha em Width, por exemplo. Mas reparem que aqui, ó, eu tenho uma regra definida justamente para a minha classe Line. E aqui eu estou usando, né,
as definições de um perfil de impedância, que é aquele perfil de impedância que eu tinha mostrado para vocês anteriormente, tá? Então, aqui, ó, ele já está trazendo aquelas definições para mim. Lembram daquele valor de 9.312? É esse valor que a gente vê aqui, tá? E eu tenho uma outra regra, que é para roteamentos que não estão dentro dessa classe, que não usa nenhum perfil de impedância, tá? As nets que são pares diferenciais obedecem uma outra regra, que é a regra de roteamento de pares diferenciais, tá? Então, aqui dentro dessas regras, eu também tenho duas. Uma que é para geral, né, nets de pares diferenciais gerais, que não está usando nenhum perfil de impedância, e uma outra que está apontada para uma classe e eu estou usando um perfil de impedância para definir os valores, tá? Uma vez que eu defino aqui, pessoal, é realmente só isso. Se eu alterar alguma informação lá no meu perfil de impedância, ele já vai atualizar aqui na regra para mim, tá? Então, aqui que eu já tenho definido quais vão ser as espessuras das minhas trilhas comuns e das minhas trilhas que estão envolvendo algum perfil de impedância, quando a gente faz o roteamento delas, instantaneamente o Altium já vai pegar essa regra que ela obedece e levar em consideração, tá? Então, aqui, por exemplo, para fazer um roteamento de uma net comum. Reparem, ó, que ele está trazendo a espessura de 20 mils, que é a minha espessura para aquela regra que não está envolvendo um perfil de impedância, tá? Então, ele traz aqui na espessura de 20 mils. Para minha net que envolve uma regra de perfil de impedância, ó, veja que ele já traz na espessura que aquela regra obriga, tá? Então, aqui, ó, é uma regra que vai estabelecer um valor de 9.312 mils. Ele já traz essa espessura. E, inclusive, como essa net está também apontada numa regra de comprimento de trilha, ó, eu também consigo ver qual é o comprimento dessa trilha nesse momento. Vem? Essa barrinha aqui. Então, tá bem longe do valor mínimo para essa net. Mesma coisa para pares diferenciais, pessoal. Usando a ferramenta aqui para rotear pares diferenciais, eu vou rotear um que não obedece à regra de perfil de impedância, tá? Então, vejam aqui que a espessura também é de 20 mils. E quando eu faço o roteamento de um par diferencial que obedece a alguma regra de impedância, ele traz o valor instantâneo daquela regra, tá? Poderia fazer aqui, pessoal, né? Deveria, no caso, fazer as equalizações também, tá? Tanto a equalização aqui na minha net única, né? Na single aqui, quanto no meu par diferencial. Então, dessa forma aqui, eu garanto, né, que os meus comprimentos de trilha e as tolerâncias ali estão sendo adequadas, beleza? Estão seguindo, né, as minhas regras de roteamento ali e de comprimento de trilha. Beleza, pessoal? A questão de posicionamento de componentes não tem muita regra, não tem muito o que eu mostrar para vocês em relação a isso, porque é realmente muito variável. Então, numa situação ali onde a gente tem componentes periféricos, a gente tem que posicionar os componentes o mais próximo possível do CI, né, desse componente principal. Principalmente quando a gente tem BGAs, por exemplo. É interessante que a gente trabalhe com fanouts, quando é trabalhado com BGA, para criar ali aquelas vias e tornar mais viável, né, aumentar a possibilidade de caminhos para chegar até aquele ponto, né, dentro de um BGA. E os componentes periféricos são tão importantes quanto nessa proximidade. Para exemplificar para vocês, pessoal, eu deixei aberto aqui, ó, uma PCB que ela é uma PCB de um projeto de alta velocidade, para vocês conseguirem visualizar, né, a densidade de informações que um projeto de alta velocidade geralmente carrega, tá? Acessando no 3D aqui, fica um pouco mais visível como que está o posicionamento desses componentes. Então, aqui a gente tem o componente principal, né, o nosso microcontrolador. Todos os componentes periféricos aqui dele, ó, vejam que estão bem próximos a ele. Tá? O mais próximo possível, alinhados, né, com o ponto de conexão ali, para realmente encurtar o roteamento. E aqui logo na sequência, bem próximo ao CI, nós temos as 4 memórias,
tá? Então, quando a gente acessa aqui no 2D, é difícil de visualizar isso devido à densidade de informações que tem aqui, tá? Principalmente que tem polígonos aqui por trás. Então, eu vou ocultar os polígonos para vocês poderem ver os roteamentos, ó. Vejam que todos os roteamentos aqui, todos não, né? Mas grande parte deles está saindo do BGA, tá? Desse microcontrolador. E nesse microcontrolador a gente tem o fanout, né? Foi executado o fanout aqui. Como que eu sei? Esses pontos vermelhos são os pads do componente, de fato. E reparem que perto de cada um dos pads a gente tem uma via, tá? Isso aqui é um fanout. Tá? Existem algumas definições, algumas configurações aqui dentro do Altium para que a gente crie esses fanouts, beleza? Regras também, pessoal, para poder definir ali em qual direção vai sair a via, né? Algumas configurações necessárias ali. Então aqui, ó, a gente tem todas as informações de nets, tem muitas nets aqui que são equalizadas. Não sei se eu consigo achar uma aqui já de bater o olho. Mas acho que não, porque está muito denso essas informações. Mas existe uma grande parte de nets, né, equalizadas aqui entre o CI e as memórias, justamente porque é importante que eles estejam próximos, mas que também respeitem as regras de comprimento de trilha. Então, sempre para garantir isso, é usada a equalização para confirmar ali que aquela regra está sendo obedecida, né? Que aquele roteamento está obedecendo de fato o comprimento que foi definido anteriormente para ele. Beleza, pessoal? Tentei sintetizar aí essas informações. Sei que, geralmente, informações sobre esse tipo de projetos, né, são bem complexos e acaba trazendo algumas dúvidas. Então, novamente, ressalto que vocês podem publicar, e se já não postaram, né, podem postando as dúvidas que vocês têm aqui na seção de Q&A, que eu vou responder para vocês assim que a gente finalizar essa webinar aqui, tá? Então, é isso, pessoal. Era o que eu queria passar para vocês. Espero que tenha ajudado ali, tenha sintetizado algumas informações na cabeça de vocês. E me coloco à disposição para ajudar, seja agora sobre esse assunto, seja em outro momento, tá? O nosso suporte técnico está inteiramente à disposição para ajudar vocês sobre esses assuntos, sobre qualquer outro. Deixei aqui os contatos para vocês, tá? O nosso e-mail e o telefone para contatar o suporte. E no nosso site vocês também encontram uma série de informações sobre webinars, sobre documentações, tá? Eventos, tudo mais. E coloquei ele ali também para vocês no slide. E, novamente, pessoal, me coloco à disposição para ajudar. E agradeço muito a participação de cada um de vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. E até o próximo vídeo, webinar, evento. Estamos aí, pessoal. Então, até mais. Muito obrigada.